Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Essa foi uma das maravilhosas frases pronunciadas por Jesus no Sermão do Monte. Mas o que ele quis dizer com essa frase? Bem, segundo minha interpretação e de diversas outras pessoas, Cristo quis ensinar a tolerância. E convenhamos, não existirá ninguém em paz e com serenidade sem a prática da tolerância. É literalmente o antídoto para todas as turbulências que nos acometem nos dias de hoje. Atualmente vivemos em uma sociedade extremamente turbulenta e, digamos assim, problemática. Então ninguém vai conseguir viver em paz se não tiver tolerância. Até porque tolerar é admitir que existem situações que nós não podemos mudar imediatamente. E como a maioria de nós somos imediatistas, nós sofremos por isso. Ao desejarmos algo ou ao querermos mudanças repentinas. Não, a natureza não dá saltos e não se dá a excessos. O mundo tem leis, a terra tem seus ciclos. Existem ciclos da terra que inclusive não vimos ainda. Existem ciclos anuais, ciclos que levam décadas e ciclos que levam séculos, milênios e milênios. Mas, se não praticarmos a tolerância para conosco, para com os outros e para com as leis universais, nós viveremos imensamente infelizes. Então devemos entender, existem pessoas que são como são, e somente o tempo vai mudá-las. Existem situações que são necessárias, e somente se modificarão após produzir todos os efeitos que elas foram criadas para produzir. Compreende? Então pensemos assim, se Deus é eternamente paciente e tolerante para com todos, inclusive para conosco, porque sempre quando a gente prega ou fala sobre a tolerância, a gente sempre fala com relação a terceiros, mas quantas pessoas não têm que exercer diariamente tolerância para conviver conosco? Será que você é a pessoa mais agradável do mundo? Ou será que em alguns ambientes você é apenas tolerado? Então, não devemos pensar apenas em tolerância nesse sentido, ok? Existe tolerância de nós para conosco, de nós para com os outros e para com todo o ambiente terrestre, e dos outros para conosco, porque também somos carentes da tolerância do próximo, porque todo mundo sabe, aqui na Terra ninguém está lidando com santos, mas com pessoas tão problemáticas e imperfeitas quanto nós mesmos. Até porque eu não estou vendo nenhum Cristo andando por aí. Existem espíritos puros à solta aí. Existem. Em todas as épocas da humanidade tiveram espíritos puros andando por aqui. Mas são raríssimos. E Cristos, aqui na Terra, só tivemos notícia de um. Então, aprendamos com o Cristo e com os espíritos puros. A prática da tolerância é mais do que fundamental para conseguirmos viver em sociedade. Porque, não sei se foi o vídeo passado ou retrasado, falamos aqui sobre a caridade e sobre os seus 3 componentes, né? Que foi a benevolência, indulgência e o perdão. E na parte do perdão, eu fui bem claro ao dizer, ninguém consegue viver em sociedade se não perdoar. E a tolerância é um dos componentes do perdão.
Se você não aprende a tolerar as pessoas como são, você não convive com ninguém. Mas devemos nos atentar também para uma outra coisa. Tolerar as pessoas é entender que a natureza não dá saltos. Você não pode, por exemplo, plantar um pé de laranja hoje e amanhã já querer fazer uma salada ou um suco de laranja. Como é que você vai exigir da árvore que sequer floresceu frutos? Ou exigir, sei lá, de um pássaro que acabou de nascer e nem asas tem, arrojar dos voos? Não dá. Então nós, como seres humanos, nós, como a principal parte racional da natureza, devemos entender a lei da natureza e não exigir coisas fora da lei. Porque nós temos essa tendência de a tartaruga está andando e nós falamos: voe, tartaruga, eu te ordeno. Tá, mas a lei criou a tartaruga de uma forma que ela não voasse. Então, se você está pedindo para uma tartaruga voar e ela não voa, o erro é de quem? É dela por não voar? Ou é seu? É seu, por ser ignorante, por desconhecer a lei. E é assim com tudo no universo, na Terra e nas galáxias. Conheça a lei e você vai conseguir se relacionar de forma harmônica com tudo e com todos. Se existe uma lei de evolução, você vai entender que um bebê não nasce com 1,80 m, um bebê não nasce com 70 quilos. Um bebê não nasce com o cérebro totalmente formado e já pronto para fazer os cálculos matemáticos mais absurdos. Não importa quem seja esse bebê, quando ele passa pela infância, ele vai ter todas as limitações que um bebê tem. Pode ser o bebê Cristo, pode ser o bebê espírito imperfeito. Dentro daquela infância pré-maternal, vai sofrer essas limitações. Então podemos exigir do bebê Einstein os cálculos que o adulto Einstein fez? Não, por motivos óbvios. E como isso se aplica na sua vida prática? Aplica-se de forma simples. Existem amigos, parceiros, familiares, entes que são imperfeitos e nós podemos exigir deles a perfeição que nós projetamos em nossa mente? Nossa própria projeção sobre nós mesmos pode estar perfeitamente errada, porque muitas pessoas se superestimam e muitas pessoas se subestimam. Existia um aluno nos Estados Unidos que era um gênio e ele sempre tirava notas excelentes em todas as matérias do ensino médio. Até que ele resolveu fazer um teste para ingressar em uma universidade. E qual não foi a surpresa dele ao voltar com um acerto de 98% na prova? E veio a carta para ele: olha, no teste da universidade você passou com 98%. E ele entrou na faculdade. Só que o que ocorre é que durante os primeiros semestres, o primeiro semestre específico, ele se comportou muito mal, as notas muito ruins, ninguém estava entendendo, nem ele mesmo. E um professor chegou: mas como assim você era o melhor aluno do ensino médio? Por que é que você não consegue acompanhar as aulas aqui no primeiro semestre, sabendo que é só um ponto acima do ensino médio? Ele falou: não, é porque o meu QI é apenas de 98, está um pouco abaixo da média. Aí o professor lembrou e falou: opa, aquele 98% não era o seu QI. Aquele 98% significa que você está acima de 98% das pessoas dessa faculdade. E a partir daí ele entendeu que aquele 98% não era o QI dele, era só uma nota da prova. Foi lá e confirmar e viu que era verdade. Ele tinha se infligido uma autolimitação.
E como ele mesmo fez isso foi muito eficaz. A partir da hora que ele tirou essa limitação, as notas voltaram a subir. E ele mostrou quem realmente ele era. Então, se muitas vezes nós nos subestimamos ou superestimamos, dirá as pessoas. Se nós erramos os nossos juízos de valores com relação a nós mesmos, com quais convivemos 24 horas por dia, como não será o nosso juízo de valor com o próximo? Nós não vivemos 24 horas por dia com ninguém. Não importa quem seja essa pessoa, nós não vivemos 24 horas por dia com ela. Porque a pessoa toma banho, dorme sozinha. Então você tem acesso a toda a verdade dessa pessoa na mente, no subconsciente dela. Então não dá para exigir das pessoas mais do que Deus exige delas. Porque às vezes nós percebemos, dá para ver no dia a dia, uma tolerância da divindade com determinadas pessoas. E nós, querendo atropelar o livre-arbítrio e querendo atropelar a autoridade divina, não, isso está errado, essa pessoa tem que receber isso, isso e aquilo, tem que receber essa punição ou aquela. Mas espera aí, quem somos nós para atropelarmos o livre-arbítrio e a autoridade da divindade? Já nos foi dito, não julgueis para não serdes julgados, pois com a mesma medida que medir os outros medirão você. E essa frase não é apenas sobre julgamentos, é sobre percepção da realidade. Na maioria esmagadora das vezes, ou quase sempre, nós nunca temos todas as informações sobre os fatos. Muitas das vezes, a vítima que está sendo roubada aqui hoje, ou que está sendo vítima de algum crime, provavelmente plantou alguma coisa lá atrás para colher isso. Então a vítima de hoje pode perfeitamente ter sido o bandido, né, vamos assim dizer, ou o vilão no passado. Não temos acesso a toda a verdade. E existem inúmeros ditados populares por aí que exemplificam isso. Um ditado bem esdrúxulo, mas que vai exemplificar: não ajude um fudido sem saber por que ele está fudido. Como eu disse, é um ditado esdrúxulo. Mas o que esse ditado quer dizer? Aquela pessoa que hoje está passando por uma situação degradante provavelmente se colocou nessa situação de alguma forma. Essa questão de não ajudar, não vou nem comentar porque o ditado é meio esdrúxulo, né? Mas o que eu estou tentando extrair desse ditado: toda pessoa que está em situação degradante tem algum motivo para ele estar ali. Não sei se é por voluntariedade ou se é por algum crime passado, mas nós não conhecemos toda a verdade. Então não julguemos porque nós não sabemos. Porque quem não conhece toda a verdade, quando vai proferir um julgamento, muito provavelmente vai proferir um julgamento errado. Às vezes vai condenar vítimas e às vezes vai tentar libertar os culpados. Então, sabendo disso, o Cristo falou: não julgue. Eu tenho uma visão extremamente ampla e eu sei como as coisas funcionam. E vocês aí, que estão em fase de evolução ainda, não tem nenhum terço dessa visão. Então o ideal é não julgarem. A tolerância é o antídoto para isso. Apenas tolere, mas tomem um cuidado brutal. Tolerar não significa se torturar, se colocar em situações que te machuquem, que te degradem. Ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a se manter em ambiente que está te destruindo moralmente, fisicamente e espiritualmente. Não estou pregando esse tipo de tolerância burra. Eu estou pregando uma tolerância inteligente. Tolerar para conseguir conviver em sociedade, mas não tolerar até você perder toda a honra, moral e vida. Quando Jesus disse para caminharmos 2 milhas com aquela pessoa que nos exigia 1,
Ele disse para acompanhá-las enquanto pudéssemos. E não disse para pegarmos essas pessoas nas costas e carregar elas. Até porque toda pessoa tem suas provações. E existem provações que ninguém pode passar por você. Existem provações que você vai precisar de apoio. Mas não, se alguém tentar pegar a provação e fazer por você, ela simplesmente te destruiu. Um exemplo: provas de concurso. Se alguém se passar por você, ir lá e fazer aquela prova, provavelmente você será descoberto e provavelmente você não vai conseguir chegar no cargo que você quer, porque é fraude. Então não pode. A pessoa pode te apoiar, estar do seu lado durante todo o dia de estudo? Pode, mas ela pode estudar por você? Não pode, porque se ela estuda, quem adquire conhecimento é ela, não você. Então, você não se coloque em situação degradante que vai destruir sua moral, sua honra, sua espiritualidade e seu físico, a depender do caso, para supostamente ser tolerante. E também não adianta você ver filho, amigos, colegas, entes queridos, os cônjuges em situação difícil e querer tomar o fardo deles para você. Você pode aliviar o fardo, tomar o fardo não. Alguém poderia tomar a cruz pelo Cristo? Não. O que Cristo falou? Pegue sua cruz e me acompanhe. Cristo não falou, tome minha cruz aqui. Cristo não falou, pegue a cruz do próximo. Então, ser tolerante é compreender que a natureza não dá saltos, é compreender que as pessoas são como são e é compreender que existem situações que vão continuar ocorrendo até que todas as mudanças necessárias se produzam. E é compreender também que ser tolerante não é se auto-infringir situações degradantes. Não é julgar sem conhecimento de causa e não é carregar os outros nas costas. Ser tolerante é entender que se eu não perdoar, se eu não conseguir me colocar no lugar da pessoa e enxergar em mim também falhas, eu não conseguirei conviver com ninguém, porque estamos convivendo com pessoas tão imperfeitas quanto nós mesmos. Reflitam sobre o tema e que a paz do Senhor seja conosco hoje e sempre.